Bom, vamos lá. Com esse pequeno vídeo, tentarei demonstrar as relações anatômicas da veia jugular interna direita e da subclávia direita. E a partir dessa demonstração, ficará mais fácil compreender a punção realizada na veia jugular interna e na subclávia direita, conforme os vídeos. Então, eu vou acrescentar aqui nesse programa as artérias e as veias. Artérias, acrescentei, veias. Vou ampliar aqui um pouco. Como as estruturas vasculares estão próximas, vamos avaliar as duas em conjunto. Nós teremos aqui do lado direito, vou girar um pouco o manequim. Do lado direito eu terei a jugular interna, lateralmente a carótida comum de cada lado, né? Jugular interna direita e esquerda, lateralmente. Medialmente você tem a carótida, lateralmente você tem as jugulares. Até aí seria maravilhoso. Então vamos colocar aqui uma musculatura. Então, colocando a musculatura, o esternocleide vai encobrir aqui. Pronto. O esternocleide mastoide encobriu a jugular. Vou retirar aqui o esternocleide. Então, qual é o meu parâmetro anatômico na punção da veia jugular interna direita? Então, qual o motivo de eu puncionar a jugular interna direita ao invés da esquerda? Na aula eu vou falar sobre isso, mas o ducto torácico ele chega na transição da jugular com a subclávia esquerda, então para evitar lesão do ducto torácico, lesão eventual, e também porque a jugular esquerda e a subclávia esquerda são mais posteriorizadas em relação à direita. Então a técnica seria mais difícil, mas pode ser feito sim do lado esquerdo. Então vamos ao lado direito, vamos encobrir aqui a veia jugular, vou colocar a musculatura, então com o ramo external do músculo esternocleidomastoide e o ramo clavicular e a clavícula forma-se um triângulo. Então, qual vai ser a minha técnica de punção? Entre o ápice desse triângulo e o terço médio desse triângulo, vou puncionar em direção ao mamilo ipsilateral na inclinação de 30 graus. Esse paciente deve estar deitado numa posição de Trendelenburg a 15 graus. Então aqui, quando eu tiro a musculatura, fica muito simples. Mas é importante ter essa noção. Veja que a subclávia também poderia ser puncionada pela região supraclavicular. Mas a técnica mais adotada, essa é a punção mais fácil, porém tem mais complicações, é a infraclavicular. Você divide a clavícula em 3 terços, no terço médio, em direção à fúrcula external, você vai tentar puncionar, raspando aqui, vou tirar a musculatura, aqui da frente, você vai raspando aqui na borda inferior da clavícula. Borda inferior da clavícula, a artéria vai estar posteriormente, proporção que você se localiza mais lateral, a chance de lesão arterial é maior, então tenta no terço médio, o médio proximal, você vai conseguir puncionar a veia subclávia. Mesmos cuidados da veia jugular, paciente em Trendelenburg, 15 graus, também pescoço virado para o outro lado, apesar de na subclávia isso não mudar muito, a posição do pescoço, ok? Eu espero que com essa exposição anatômica eu consiga melhorar o entendimento de quem vai realizar essa punção. Até o nosso vídeo da punção. Um abraço. Este é o vídeo de demonstração do acesso venoso central da veia jugular interna direita sem o fio guia. Então não é a técnica de Seldinger conhecida, né? Essa técnica sem fio guia. Estou fazendo a antisepsia, a asepsia do local, feita a antisepsia e colocação de campos, né? A asepsia, campos estéreis. Vou anestesiar a região que vou puncionar. Já foi descrita na parte anatômica essa região, que é o triângulo formado pelos ramos external e clavicular do esternocleidomastóide, puncionando
com agulha fina, feita anestesia e tentando até aspirar sangue da veia que se pretende funcionar com agulha mais grossa. Essa técnica é uma técnica que utiliza um material que é antigo, mas em alguns hospitais brasileiros ainda existe por ser mais barato. Então não usa fio guia, é uma técnica mais arriscada, a agulha é bem calibrosa e o cateter é mais rígido até. Neste caso aí era o único que nós dispunhamos, portanto foi necessário utilizar. Feita a punção na região onde foi anestesiada previamente, dirige-se 30 graus em direção ao mamilo ipsilateral e já foi puncionada a veia jugular interna. Coloca-se o dedo para evitar entrada exagerada de ar. E o cateter, como podem notar, é mais rígido. Então, esse cateter introduzido deve prosseguir sem muita resistência. Como vocês podem notar, não há resistência. Colocação do cateter. E essa agulha não sai. Então, ela fica aí presa pela ponta do cateter. Retirado o fio guia do cateter. E a agulha tem um bisel que pode até cortar o cateter, né? Por isso, na fixação, vocês vão notar uma diferença que existe em relação aos outros vídeos com técnica de Seldinger. Feita a colocação, conexão com o soro, feito o teste do refluxo, demonstrou que refluiu o sangue, e agora vou colocar uma peça que vem junto com o kit para minorar o risco da agulha cortar o cateter com o bisel, que o bisel é cortante. Feito esta manobra, trava-se e agora fixa-se o intracate com fio de nylon 3 elos. Depois, radiografia do tórax, como em todos os casos deve ser realizado. Espero ter ajudado. Um abraço.